Olá, gente. Nós vamos falar aqui então hoje sobre esse texto aqui, que é um texto, o conceito de angústia, mais especificamente sobre o capítulo 5º, que é a angústia como aquilo que salva pela fé, né? Esse texto é um texto bastante interessante do Kierkegaard, né? Como eu estava falando num outro vídeo, esse texto do Kierkegaard chama muito atenção, porque para os que já são familiarizados com alguma coisa da literatura do Kierkegaard, vão perceber que esse texto tem uma relação com os chamados discursos edificantes, né? Porque o título é bastante parecido, né? Angústia como que salva pela fé. Os discursos edificantes, muitos deles têm títulos, né? Envolvendo a fé, envolvendo temas bíblicos, né? Por exemplo, eu me lembro de um que tem o título A Expectativa da Fé, né? A imutabilidade de Deus, né? Tem temas assim em geral religiosos, tirado de passagens bíblicas, né? De situações litúrgicas da igreja, né, e coisas do gênero. Então, depois de ter feito um texto de 4 capítulos, né, anteriores a esse, o pseudônimo Vigílios Raufinienses vai trabalhar um pouco mais num tom menos professoral, vamos dizer assim, onde ele trabalhou muito o tema da ética, da dogmática, da psicologia, o tema da liberdade humana, tentando entender isso através da filosofia, também tentando entender isso através dos mitos, né? Através do mito do Adão no paraíso, da liberdade, da angústia, possibilidade, temas importantes, né? Tempo, eternidade. Sai uma meditação desse caráter mais professoral e começa a ter aqui um trabalho, né, talvez mais sobre a ótica dos discursos edificantes, ou daquilo que o Heidegger falava que havia muita filosofia nos discursos edificantes, né? E ele fala isso, inclusive, sobre essa obra, ou sobre o conceito de angústia, né? Então é interessante perceber o tom, né? Vamos dizer assim, a tonalidade que é dada ao texto. E o texto começa com essa perspectiva de que se a angústia é uma escola, né? Se a gente pode, tal como se fala na escola do cristianismo, né? Escrita por um outro pseudônimo do Kierkegaard, que é o Clímacos, né? A obra Escola do Cristianismo, ou pode ser traduzida também como Prática do Cristianismo. A gente pergunta se pode aprender a angustiar, ou se teria um manual para aprendermos a angustiar, se teríamos como vivenciar a angústia, né? Aprender mais do que seria a própria angústia, né? Ter uma maneira correta. E ele fala que essa angústia não pode ser nem muito nem pouco, né? Que a angústia é característica humana, não é característica animal, ela se dá na esfera do espírito, por isso ela é humana por excelência, né? Não encontraremos nenhum animal que sofre de angústia, mas ao mesmo tempo ela não pode ser nem exagero, né? Nem numa espécie de melancolia que se destrói, e nem tampouco pode ser também uma negligenciada, né? Na medida em que ela nos traz a consciência, nos traz a culpa, o arrependimento, a mudança de atitude, uma série de outras coisas éticas e morais, né? Então a angústia é humana por excelência, né? Esse é um ponto a sublinhar, né? E aí ele pensa a angústia como uma possibilidade da liberdade, não como a liberdade por ela mesma, mas como uma própria possibilidade, né? Então notem que essa palavra é rica, né, de significado, sobretudo para a filosofia da existência, que virá no século XX, né? A liberdade, a possibilidade da liberdade, né? E ele começa a trabalhar aqui bastante com uma tese que, curiosamente, é muito hegeliana. Ele chega a dizer que a fé, né, porque esse título aqui, o próprio título do texto leva à expressão da fé, né, angústia como aquilo que salva pela fé. E ele pensa, cita Hegel, né, dizendo que para Hegel fé equivale à certeza interior, né. Ele cita uma definição hegeliana para falar da fé. E ele fala que, na verdade, é para pensar as coisas indo da angústia ao possível, né? Aquilo que se pode fazer, se pode praticar. Então ele começa a pensar na angústia como uma possibilidade, né? E é como se tivesse mesmo uma escala: angústia, possibilidade e fé, né? Ele coloca lado a lado como uma espécie de hierarquia que assim deveria existir. E por isso então ele fala de uma individualidade, né? Nessa forma nessa maneira de se ir atrás da possibilidade, né? Ele fala numa espécie de ideal formativo, né? Ou seja, se vai da individualidade, né, e vai se formando, né? Alguém que vai da sua individualidade, desenvolvendo a sua individualidade, vai se formando nessa escola da possibilidade. Então ele pensa na oposição. Aí aqui aparece um pouco essa oposição entre possibilidade, né? Não é a liberdade propriamente, mas a possibilidade da liberdade e a realidade efetiva. Notem que essa expressão é tirada de um linguajar hegeliano, né? Ele vai dizer, olha, uma coisa é a possibilidade, outra coisa é a realidade efetiva. Mas notem que ele está colocando a possibilidade como mais alta que a realidade efetiva, né? Que era um termo bastante importante para o Hegel, né? Então, nas entrelinhas, sem citar nominalmente,
há uma referência a essa ideia de realidade efetiva. E ele também começa a pensar na possibilidade como algo maior que a história universal. Também outra nomenclatura hegeliana, se pensar aqui o que ele está querendo dizer com isso, né? Então, a possibilidade de alguém se angustiar, de alguém ser consciente, de alguém agir de tal modo, de alguém conseguir fazer as perguntas a partir de si mesmo, da sua interioridade, da sua individualidade, da sua subjetividade, talvez pode ser mais importante do que certos temas abstratos de história universal, né? Então, é bem interessante a maneira como ele vai colocando essas coisas, né? E depois, por fim, ele vai falando um pouco no final que ele faz uma comparação sobre alguém que é hipocondríaco, né? Alguém que é hipocondríaco é alguém que vive com uma espécie de ficção na sua cabeça, né? Porque é como se não tivesse uma doença, mas tivesse sempre remédios para as doenças que não tem, né? Isso é o típico da atitude hipocondríaca. Ele compara isso do hipocondríaco com o perigo real. Então ele fala, o perigo real é quando eu estou doente de verdade. A hipocondria é quando eu estou pensando que eu estou doente de verdade, né? Então isso tudo ele começa para fazer oposições, jogos, né? Entre o que seria o real perigo da vida, né? Ou seja, angustiar-se está ligado ao real perigo, não à hipocondria, né? Ao ser humano por excelência, né? Ao agir de maneira humana, né? E aí, a partir daí, ele vai falar da importância, então, da gente ter uma reconciliação. Então, a angústia como aquilo que salva pela fé. Então, uma reconciliação que é da ordem do subjetivo, da ordem do interior, do trabalhar-se a partir de si mesmo, né? De ter essa clareza, né? Então, o texto termina, na verdade, gente, com essa parte, né? Muito curiosamente, ele escolhe um final que, vamos dizer, é edificante, né? Então isso tem todo um significado para a obra, porque ele começou, né, trabalhando especulativamente questões, citando autores, temas, fórmulas de confissão de fé da igreja, né, sobretudo protestante, luterana, catecismos, né? E agora ele termina o texto fazendo uma reflexão a partir da expectativa da fé. Mas aqui a gente não deve pensar de uma maneira banal, né? Como se ele chegasse agora e falasse: ah, então a fé nos salvou de toda angústia. Ele vai dizer: não, a angústia é humana por excelência. A fé talvez nos dê companhia, talvez nos dê um significado, talvez nos dê um alento, mas ela não salva da angústia, até porque a angústia não é algo de que se salve propriamente no sentido banal da expressão, né? A angústia ela vive conosco, ela é humana por excelência. A fé talvez nos dá um outro rumo, nos dá um outro sentido, um outro significado. E aí a gente poderia pensar fé num sentido mais ampliado, que também não é fé num sentido dogmático, tradicional, ou de frequentar uma denominação religiosa, seja ela qual for, né? Tem um outro significado que vai talvez chegar próximo do significado do pensador religioso que o Kierkegaard era, né? E que pensador religioso é uma coisa mais profunda do que fé num sentido institucional, né? Então o texto termina um pouco com esse recorte, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço!